Olá pessoal, nesses vídeos a gente agora vai começar a estudar uma outra porção da Idade Média, que é a porção da Idade Média Ocidental. E nesse vídeo de agora a gente vai estudar os reinos bárbaros e também entre os reinos bárbaros o mais importante dos reinos, que é o Reino Franco. Eu gostaria que você desse uma olhada no que está acontecendo aqui atrás, nessa imagem que está aqui no meu fundo, porque essa imagem aqui ela vai ser importante, né, que eu vou retomar depois com vocês, tá? Então presta atenção nessa imagem, no que está acontecendo aqui, e mais tarde eu retomo esse assunto com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso lembrar com vocês, de novo, que o que aconteceu no final do Império Romano. O Império Romano foi dividido, né, geograficamente em duas porções, o Ocidente e o Oriente. O Oriente continua através do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, cuja capital era a cidade de Constantinopla, né, que é essa cidade que está aqui. O Império Romano do Ocidente ele vai se dividir, ele vai se fragmentar, porque os bárbaros germânicos vão invadir o Império Romano do Ocidente e a cidade de Roma, em 476 d.C., ela vai cair. E à medida que os bárbaros vão invadindo Roma, acontece um processo que nós chamamos de ruralização. As pessoas começam a abandonar as cidades e vão para o campo. Esse processo de ruralização ele é incentivado por duas coisas. Pela invasão dos povos bárbaros, que eram rurais e que atacavam principalmente as cidades, que eram as presas mais fáceis para eles. Agora, existia um outro negócio chamado de colonato que vai favorecer esse processo de ruralização. O colonato era um sistema no qual os patrícios, que eram os donos das terras, arrendavam essas terras para os plebeus e os plebeus povoavam, colonizavam essas terras em troca de pagamento de impostos. Então, a existência do colonato facilitou esse processo de ruralização. E a gente vai ter essa divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente, o que dá origem à divisão da Idade Média entre Idade Média Ocidental e Idade Média Oriental. Em 476 d.C., cai Roma e começa a Idade Média com os reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros, eles têm algumas características. Primeira característica, são vários reinos diferentes. Esse mapa aqui do lado mostra a fragmentação política que aconteceu no Império Romano do Ocidente. Você teve uma divisão de um império só em vários reinos menores. Ostrogodos, visigodos, vândalos, suevos, anglos, saxões, burgúndios e o mais importante de todos, que eram os francos. Então você tem uma divisão, uma fragmentação política muito grande que acontece. Tá? Então essa é a primeira característica. São vários reinos e esses reinos são fragmentados. Segunda característica, eles são rurais. Os bárbaros germânicos eles eram povos essencialmente agrícolas, né? Eles eram agricultores e pastores. Eles não eram urbanos, eles não eram povos que tinham grande arquitetura, grandes construções. Então, os reinos bárbaros, eles são reinos que são rurais, né? E se a gente olhar do nosso ponto de vista hoje, culturalmente falando, eles eram inferiores, porque o Império Romano era um império que construiu grandes obras de pedra, como Coliseu, pontes, aquedutos, grandes construções, e os bárbaros germânicos nos anos posteriores, eles não vão ter o mesmo nível cultural, eles não vão ter o mesmo tipo de desenvolvimento matemático, arquitetônico, filosófico. Então, culturalmente falando, os povos bárbaros, eles podem ser vistos como povos inferiores, né? Quando esse povo mais atrasado, mais rural, vai conquistar esse império que era superior. Tá? Uma outra coisa que acontecia entre os reinos bárbaros é o que nós chamamos de comitatus. O comitatus era um tipo de aliança que existia entre os guerreiros germânicos. Então você tinha o líder tribal germânico e os seus guerreiros eles tinham um laço de fidelidade com o seu líder, que era chamado de comitatus. É mais ou menos assim, eu estou junto com você até a morte. Você vai para a guerra, eu vou para a guerra junto com você. O que nos liga? O meu juramento que eu estou fazendo de fidelidade com você. Então, esse comitatus
era essa regra, essa aliança, esses laços de fidelidade entre os guerreiros germânicos e os seus líderes. Tá? Então, essa característica era uma característica muito forte que existia nos reinos bárbaros. Uma outra característica é que os povos bárbaros eles iniciaram sendo pagãos. Então, os povos bárbaros eles eram adoradores de deuses como Odin, né, o Allfather, o deus de todos os deuses, o pai de todos os deuses, Thor, o deus do trovão, Loki, né, que é o deus da mentira ou do engano, Freya ou Hela, a deusa da morte, né, eles tinham uma ideia de céu, de paraíso, que era Valhalla. Se você tem uma morte violenta, as valquírias levam você para o castelo de cadáveres, onde você vai comer, beber e transar para o resto da sua vida após a morte, até a grande batalha final, que é o Ragnarok. Então, os povos bárbaros eles eram pagãos, mas com o tempo, esses povos eles vão começar a se cristianizar. Eles vão começar a se converter. Né? Uma série que mostra isso muito legal é a série Vikings. Né? Embora ela temporalmente seja de um período diferente, você tem esse processo de cristianização, né, que aparece ao longo das temporadas. Onde é que na primeira e na segunda temporada eles são pagãos fazendo sacrifícios humanos e tudo mais, mas com o tempo a presença cristã vai se tornando cada vez mais forte, né, através de monges que evangelizam, que começam a converter esses povos bárbaros, que se batizam, que começam, né, a se tornarem cristãos. O Rolo, que é o irmão do Ragnar, ele se converte, muda de nome, adota um nome cristão, se torna um rei cristão. Então esse processo de paganismo ele acaba se transformando num processo de cristianização desses povos bárbaros, o que em alguns casos vai produzir um sincretismo religioso, onde é que os cristãos adotam alguns costumes pagãos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Os pagãos eles tinham o dia do Yule. O dia do Yule era uma festa que acontecia no solstício de dezembro, 25 de dezembro, quando eles faziam sacrifícios e traziam para dentro de casas topos de árvores, topos de pinheiros e faziam uma grande festa, que era a festa da luz, que era a festa do Yule. E essa data, assim como outras práticas também, né, como a questão dos ovos, né, que eles trocavam entre eles numa determinada data lá para representar a vida, a fertilidade e tal, essas práticas acabaram sendo trazidas para dentro do cristianismo. Então aconteceu esse processo de cristianização, onde é que a crença cristã acabou se misturando com alguns costumes pagãos durante esse período aí dos reinos bárbaros. O reino bárbaro mais importante de todos é o reino franco. Né? Os francos são uma tribo germânica que vão habitar a região onde é que hoje é a França, ou Frânquia, né? Por causa do reino franco. E aqui você tem alguns elementos que são importantes. Tá? Primeiro elemento que é importante, né? A dinastia que vai dar origem ao reino franco é chamada de dinastia merovingia. E o primeiro rei franco importante é conhecido como Clovis. Né? O Clovis, século VI depois de Cristo, era um líder tribal de uma das tribos francas e ele vai acabar se convertendo ao cristianismo. E ele e mais 3.000 guerreiros dele acabam passando por um processo de batismo, que é aquele processo que está aparecendo na imagem lá do canto, onde é que o Clovis está sendo batizado pelo Papa. O que é importante aqui? Quando acontece o batismo de Clovis, a gente tem uma importante aliança entre o poder do rei e o poder da igreja. A igreja legitimava o poder de Clovis como rei dos francos. O que a igreja estava dizendo? O recado que a igreja dizia para as tribos francas é o seguinte, ó, obedeçam ao Clovis porque o Clovis é o rei que nós escolhemos para vocês. É o que Deus quer, é a vontade de Deus. Ou seja, a igreja legitimava o poder de Clovis. Em troca, o Clovis se transformava no braço armado da igreja. A igreja tinha um problema e precisava do uso de um exército, da força para resolver isso. Clovis fazia isso com o seu exército. Então aqui você tem uma aliança entre o poder político de Clovis e o poder religioso do Papa. E essa aliança se deu através desse batismo de Clovis. Né? E Clovis foi um excelente governante. O problema foram seus sucessores, que são conhecidos como reis indolentes.
Eles recebem esse nome porque eles estavam mais preocupados com cachaça e mulherada do que necessariamente em governar o Reino Franco. Se você assistiu Game of Thrones, eles eram tipo Robert Baratheon, o cara que estava mais preocupado em gastar tempo com prostitutas e ter filhos bastardos, e em estar bêbado e fazer caçadas bêbado, do que em governar o rei, ou o reino. Enquanto os reis indolentes não conseguiam governar, quem que de fato administrava o Reino Franco eram os prefeitos do paço. Prefeitos do paço era uma espécie de super-ministro que existia no Reino Franco. Você tinha o rei que reinava, mas quem governava, quem que dava as ordens, quem que organizava o dia a dia, eram esses prefeitos do paço. E nós temos dois prefeitos do paço que são muito importantes. O primeiro é Carlos Martel. Carlos Martel é o cara que aparece na imagem lá de cima, empunhando um martelo de guerra, que foi aquilo que deu esse nome para ele. Qual que foi aí o grande ganho de Carlos Martel? O Reino Franco ele era uma espécie de escudo de proteção contra os muçulmanos. Então, os muçulmanos conquistaram o norte da África, a Península Ibérica, Portugal e Espanha tinha sido conquistada pelos muçulmanos, e você tinha o Reino Franco aqui, que era o escudo de proteção da Europa Ocidental contra o avanço dos muçulmanos. Então, de um lado você tinha o Reino Franco e do outro você tinha o Império Bizantino. Eram as duas barreiras de contenção para evitar que os muçulmanos conquistassem a Europa. E numa dessas batalhas, conhecida como a Batalha de Poitiers, Carlos Martel vai liderar o esforço franco para derrotar os muçulmanos e evitar que eles conquistassem a Europa. E durante essas batalhas ele vai ganhar essa alcunha, esse título de Carlos Martel, por causa do martelo de combate que ele utilizava. O outro prefeito do paço importante que nós temos é esse cara que aparece aqui do lado, que tem um nome que, na minha opinião, é o nome mais engraçado da história. Ele é chamado de Pepino o Breve. O que Pepino o Breve fez? Pepino o Breve, como prefeito do paço, ele vai conquistar essas terras que estão em laranja aqui no mapa da Itália. Então, esse território aqui pertencia a um conjunto de bárbaros chamados de lombardos. E Pepino Breve vai liderar um esforço de guerra e vai conquistar essas terras. Mas ao invés de ficar com essas terras para o Reino Franco, o Pepino Breve vai pegar essas terras e doar essas terras para a igreja. Isso é conhecido como a doação de Pepino. E quando Pepino doa essas terras para a igreja pega ele e eleva ele de status. A igreja, que é a que colocava os reis francos no poder, vai fazer com que ele deixe de ser prefeito do paço e seja coroado imperador, seja coroado o rei do Reino Franco. Isso vai dar início a uma nova dinastia, que é chamada de dinastia carolíngia. Carolíngia por causa do filho de Pepino Breve, que era chamado de Carlos Magno, ou Carlos o Grande. Carlos o Grande ele não recebe esse título só pelo fato de ele ser grande. E ele realmente era grande, eu acho que ele tinha 1,94 m de altura, o que para aquele tempo era um cara monstro. Mas Carlos Magno recebe esse título por causa do que ele fez durante o seu governo. Então Carlos Magno ele vai ser responsável por pegar o Reino Franco e levar ele para sua máxima extensão territorial. Então, observando o mapa aqui do lado, você vai ver o tamanho que o Reino Franco teve, que é essa porção aí em roxo que aparece no mapa. Carlos Magno vai desenvolver culturalmente o seu reino. Ele vai ser responsável pela construção de diversas igrejas, dar início às primeiras universidades cristãs que existem na história. Ele vai incentivar a cópia de uma série de documentos e de livros. O nome que a gente dá para tudo isso é Renascimento Carolíngio. Ou seja, Carlos Magno, embora ele mesmo fosse analfabeto, ele vai incentivar o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento arquitetônico. Para administrar esse território gigantesco, Carlos Magno ele vai utilizar os Missi Dominici. Missi Dominici são emissários do imperador. Então, o imperador Carlos Magno, ele pegava as diferentes áreas administrativas e ele enviava 2 Missi Dominici, um que era religioso e um que era temporal, um que era leigo. Então, ele enviava essas pessoas para administrar o território
E essas pessoas faziam visitas regulares, né, às áreas administrativas e elas prestavam contas ao imperador. Qual que é a importância aqui? Com isso, a gente começa a ter o surgimento da figura do senhor feudal. Você tem o rei que reina, mas quem administra mesmo as regiões são esses emissários do rei, esses governantes, esses nobres que vão administrar essas áreas administrativas. Carlos Magno morre e o reino de Carlos Magno acaba sendo dividido entre seus netos no chamado Tratado de Verdun. E o Tratado de Verdun divide o Reino Franco em 3 áreas diferentes, né, que são essas que aparecem aqui no mapa. Um detalhe especial para essa porção que está em verde aqui, que vai se chamar mais tarde de Sacro Império Romano Germânico. Tá? Então, esses reinos aqui são herdeiros do Reino Franco. E tudo isso daqui que eu expliquei para vocês é para você entender que esse período aqui dos reinos bárbaros e do Reino Franco ele é um período de transição para o feudalismo. Porque o feudalismo ele tem algumas características que aconteceram, a transição aconteceu durante esse período. Quais características são essas? Tudo isso eu já expliquei para vocês, só vou resumir isso daqui. Então, aconteceu a fragmentação política. Lembra que você tinha um Império Romano que foi dividido ao meio, o Império Romano Ocidental foi dividido em vários reinos. Então a fragmentação política vai influenciar no feudalismo depois. A prática do colonato fez com que pessoas pobres, plebeus, trabalhassem no campo pagando impostos para os donos daquelas terras. O comitatus, a fidelidade que existia entre o guerreiro e o seu senhor feudal, baseado nesses laços de lealdade e de fidelidade. O batismo de Clovis vai dividir o poder em 2 esferas diferentes. O poder político, que está no rei, e o poder religioso, que está no Papa. Lembra da primeira imagem que existia lá na abertura desse vídeo? Você tem o Papa colocando a coroa na cabeça do rei. Então aqui a gente tem as 2 esferas de poder diferentes, o poder temporal, que é o poder político, o poder do rei, e o poder espiritual, que é o poder religioso, o poder do Papa. Essas 2 esferas de poder são extremamente importantes durante o período da Idade Média. E os missi dominici, né, que são os emissários do rei, os nobres que governavam e deviam lealdade ao rei. Então você tinha um rei que reinava, mas quem governava eram esses nobres e esses missi dominici. Tudo isso que eu trouxe para vocês vai dar origem àquilo que nós chamamos de feudalismo. Então esses assuntos que eu expliquei para vocês, reinos bárbaros, reino franco, ele acaba não sendo importante por si só, mas ele é importante porque ele explica quais são as origens, quais são as características do feudalismo depois, né? Qual que é esse elemento de transição que vai dar origem a esse feudalismo. E no próximo vídeo eu explico o feudalismo para vocês. Até mais!